Em algum momento já fizemos a pergunta que os leitores de Hebreus fizeram. Se eram filhos de Deus, por que estavam passando por tanto sofrimento? Paulo escreveu a carta aos Hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às provações. Ele lembrou a eles, e por extensão a nós, que as promessas divinas serão cumpridas por meio de Jesus, que está assentado à destra do Pai e que em breve nos levará para casa. A mensagem, portanto, desta semana vai direto ao ponto. Temos um sacerdote nos céus. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse momento especial de reencontro com o estudo da Bíblia, da lição. Deixe seu like aqui no nosso canal e, sobretudo, compartilhe a experiência. Se você tem gostado, compartilhe a experiência com outras pessoas. E se você tem sugestões ou dicas importantes para o nosso trabalho, escreva nos comentários e vamos juntos crescendo, porque aqui é uma escola de aprendizado muito mais do que de ensino. A lição dessa semana fala da mensagem de Hebreus, portanto é uma lição importante, porque vai nos colocar no foco da perspectiva do livro, do que o livro trata, qual é a principal mensagem de Hebreus. E sabe qual é? Jesus. Ele é o personagem central desse livro. Inclusive, a lição dessa semana propõe responder a pergunta: quem é Jesus no livro de Hebreus? A pergunta é: se somos filhos de Deus, por que passamos por tanto sofrimento? Você já deve ter feito essa pergunta. E diante desse quadro, diante dessa pergunta que você tem feito, qual é a resposta que a Bíblia apresenta? Olha, o verso para memorizar, ele sugere uma coisa interessante. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Sabe o que é que eu aprendi na lição dessa semana? A melhor resposta para o sofrimento é saber que temos um Deus assentado à destra do Pai e que intercede por nós. É bem assim, direto ao ponto. O esboço, ele também para essa semana é um esboço simples, objetivo e que vai facilitar o seu aprendizado e a sua revisão com a unidade de ação. Lembre-se que você está buscando encontrar a mensagem de Hebreus, então não desvie o foco. Nós somos tentados muitas vezes na unidade de ação conversar sobre muitas coisas e de repente a gente percebe que está perdido dentro do tema. Por isso que você precisa desenvolver a habilidade de ir direto ao ponto e a proposta nossa é ajudá-lo nesse sentido. Domingo, quem é Jesus? Jesus é nosso rei. Isso está em capítulo 1, verso 8 de Hebreus. Então, ele é a expressão exata do Pai, seu trono é para sempre, ele é criador e ele é um governante legítimo que faz guerra contra Satanás ou usurpador. Essa é a descrição contida sobre Jesus na lição de domingo. Na lição de segunda e quinta-feira, preste atenção que aqui eu coloco essas duas lições juntas, na hora da sua abordagem. Jesus é nosso mediador. Em que sentido? No santuário terrestre, com a velha aliança, lição de segunda-feira, e no santuário celestial, ele é mediador, na nova e superior aliança. Então, por isso que eu juntei os 2 dias para facilitar a sua abordagem e otimizar o seu tempo de estudo. Terça-feira, Jesus é nosso campeão. Você pode usar como referência Hebreus 2, versos 14 a 16. Ele sairá como valente e ele vestiu-se de justiça. Então, entenda bem uma coisa, não se desespere, não fique apreensivo, passe para a sua unidade de ação a certeza de que nós temos um Deus assentado à destra do Pai, um Deus que é vencedor, mas não esqueça, um Deus que é justo, ele vestiu-se da justiça. Isso deve gerar para nós, além do conforto, também o temor da sua presença. Não o medo, o temor da sua presença. E quarta-feira é a proposta de encerrarmos a lição dessa semana com o dia de quarta-feira, que fala Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por que eu finalizo com a lição de quarta-feira? Porque essa é a proposta do verso áureo. Ele é apresentado como sumo sacerdote. Então você inicia a lição com o verso para memorizar e termina a lição falando dessa temática do sumo sacerdote na lição de quarta-feira. E é interessante que você aproveite as funções sacerdotais na pergunta 5 da lição. Dê uma olhada aí na pergunta 5 da lição e aproveite esse tema. Ele é representante, mediador, ofertante, mestre e produz bênçãos. Muito bem,
finalize a lição, se houver um tempinho, faça um estudo adicional, apresentando as perguntas de sexta-feira. Eu fiz uma fusão da pergunta 1 com a pergunta 3. De que maneira Satanás enfraquece a igreja? Como ele enfraqueceu Israel no passado? Nossa situação é semelhante à da geração do deserto, pouco antes de tomar posse da terra prometida? Aí um bom tema para você analisar com a sua unidade de ação. Para a próxima semana, o tema, o Filho Prometido. Em casa você estuda, na igreja você compartilha, mas vamos sempre juntos, direto ao ponto.